Tudo é possível quando sua mente se renova em Deus. Há momentos na vida em que parece que a criança que fomos desapareceu. Aquela criança que acreditava, que tinha sonhos simples, puros, grandes. Aquela criança que não tinha medo de imaginar, de criar, de sonhar acordada. Mas quando crescemos, algo dentro de nós vai sendo silenciado. As responsabilidades aumentam, as dores aparecem, as frustrações se acumulam e vamos desistindo da capacidade mais poderosa que Deus colocou dentro de cada ser humano. A capacidade de imaginar. Só que Deus nunca abandonou essa parte de você. Ele não desiste da criança que acreditava. Ele não desiste da sua imaginação, dos seus sonhos, nem do brilho que um dia existiu dentro dos seus olhos. E é exatamente por isso que Ele te trouxe até aqui hoje. Porque a sua mente precisa ser renovada. Não renovada de forma teórica, bonita, religiosa, mas renovada de verdade. Renovada para voltar a ver como Deus vê. Renovada para voltar a imaginar como Deus imagina. Renovada para voltar a sonhar como quando você era criança. Porque a mudança da sua vida não começa do lado de fora, começa dentro. A Bíblia não diz, transforme em suas circunstâncias e então sua mente será renovada. Ela diz exatamente o contrário, transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, quando sua mente muda, sua vida muda. Quando seus pensamentos mudam, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seu caminho muda. Sua mente é o lugar onde tudo começa. A criança que você foi um dia não morreu. Ela só ficou sufocada por responsabilidades que talvez não eram suas, por dores que você não merecia ter vivido, por palavras que feriram, por comparações que machucaram, por medos que não eram seus, mas que alguém colocou sobre você. Só que essa criança continua aí dentro, viva, esperando ser despertada de novo. E Deus está te chamando para isso, para voltar a imaginar, para voltar a crer, para voltar a enxergar a vida com esperança. Deus quer devolver a você a capacidade de acreditar no impossível, porque é isso que aproxima você do propósito que Ele te deu antes mesmo de você nascer. Você já percebeu que tudo que Deus faz começa primeiro na imaginação? Antes de criar o mundo, Deus visualizou. Antes de formar o ser humano, Deus sonhou. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Antes de existir forma, existiu visão. Antes de existir matéria, existiu pensamento. Antes de existir realidade, existiu imaginação. É por isso que quando Deus quis dar uma promessa para Abraão, Ele não entregou imediatamente. Ele não disse, aqui está, pronto. Ele primeiro fez Abraão olhar para o céu. Ele disse, olhe para as estrelas. Porque Deus sabia que Abraão precisava ver antes de viver. Precisava imaginar antes de receber. Precisava acreditar antes de tocar. A imaginação de Abraão foi o ventre da promessa. E a mesma coisa acontece com você. Deus te faz olhar para cima antes de fazer acontecer na terra. A promessa nasce primeiro na mente, depois chega na vida. É por isso que o inimigo luta tanto contra sua mente, porque ele sabe que se paralisar seus pensamentos, paralisa sua vida. Se distrair sua imaginação, rouba seu futuro. Se fizer você acreditar que não pode, você realmente não vai tentar. A mente é a arena onde as maiores batalhas acontecem, mas também é o lugar onde as maiores vitórias podem nascer. Quando Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre você, Ele está falando de pensamentos de paz, de futuro e de esperança. Os pensamentos de Deus sobre você são maiores do que seus medos, maiores do que seus traumas, maiores do que suas limitações. E quando você começa a alinhar o que pensa com o que Deus pensa, a vida começa a se mover num novo ritmo. Você precisa entender uma coisa muito importante. Deus trabalha com dois movimentos, o que e o porquê. O que é o sonho. O porquê é a motivação. Muitas pessoas têm sonhos, mas fracassam porque não sabem o porquê querem aquilo. E quando o porquê está errado, Deus não sustenta. Ele te abençoa sim, mas Ele não alimenta a vaidade. Quando você entende o propósito, tudo muda.
Quando você descobre o porquê Deus te chamou, o porquê Deus te deu capacidade, o porquê Ele colocou na família que você tem, o porquê Ele permitiu algumas dores e protegeu você de tantas outras. Quando você descobre o porquê, o que se fortalece. O propósito organiza o sonho. O propósito purifica a motivação e coloca cada coisa no seu lugar. Mas antes de Deus te levar para lugares grandes, Ele precisa curar dentro de você os lugares que ainda sangram. Tem portas que Deus ainda não abriu porque você não está pronto emocionalmente para atravessá-las. Tem oportunidades que Ele segurou porque poderiam te destruir, não te abençoar. Tem pessoas que Ele tirou da sua vida não porque você não merecia, mas porque aquilo que você pedia se tornaria uma prisão mais tarde. Deus sempre enxerga além. E muitas vezes aquilo que você chama de perda, Deus chama de proteção. Muitas vezes aquilo que você chama de atraso, Deus chama de aperfeiçoamento. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma. Ele cura. Ele amadurece. Ele fortalece, mas acima de tudo, Ele prepara. E existe algo que Deus está fazendo com você agora, devolvendo a você o amor próprio que você perdeu. O amor próprio que foi esmagado por críticas. O amor próprio que foi diminuído por rejeições. O amor próprio que foi distorcido por comparações. Deus está reconstruindo você por dentro. Ele está te mostrando que você é valioso não por causa do que faz, mas por causa do que você é. Ele está te mostrando que você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa caminhar no propósito que Ele te deu. E quando você compreende isso, a opinião dos outros perde força. O medo perde força. A dúvida perde força. O passado perde força, porque Deus começa a te dar uma nova identidade, não baseada na dor, mas baseada na promessa. E existe um segredo sobre sonhos que poucas pessoas entendem. Às vezes, o silêncio é a maior proteção de Deus. Nem todo sonho deve ser dito. Nem todo plano precisa ser exposto. Tem coisa que Deus só vai realizar se você guardar. Guardar no coração, guardar no espírito, guardar na mente. Porque existem sonhos que, quando expostos antes da hora, morrem. Existem planos que, quando compartilhados com pessoas erradas, enfraquecem. E existem promessas que só florescem quando você aprende a cultivar no escondido. É por isso que Deus muitas vezes te cala. Ele cala a sua boca, para proteger o que Ele está gerando dentro de você. É como uma semente. Antes de aparecer para o mundo, ela cresce no secreto. Mas renovar a mente não é só pensar diferente, é agir diferente. Pensamentos produzem decisões, decisões produzem direções, e direções produzem destinos. Se você quer uma nova vida, precisa adotar novos hábitos. Precisa ocupar sua mente com o que te fortalece, não com o que te destrói. Precisa escolher palavras que constroem, não que enfraquecem. Precisa se aproximar de pessoas que te empurram para a fé, não para o medo. Precisa decidir, todos os dias, alimentar aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque fé não é sentimento, fé é ação, fé é movimento, fé é decisão repetida todos os dias. Deus está preparando encontros, momentos, oportunidades e conexões que você ainda não consegue imaginar. Mas Ele precisa que você esteja pronto. Precisa que sua mente já esteja alinhada com a promessa antes da promessa chegar. Porque quando sua mente muda, tudo muda. É por isso que você está ouvindo estas palavras agora. Não é por acaso, não é coincidência. É alinhamento divino. É Deus dizendo, levanta, recomeça, sonha de novo. Eu estou com você. A sua vida não vai mudar porque algo mágico vai acontecer. Vai mudar porque você finalmente vai acreditar naquilo que Deus sempre acreditou sobre você. Você vai voltar a imaginar, vai voltar a sonhar, vai voltar a crer. E quando isso acontecer, tudo ao seu redor vai começar a se mover. Porque Deus honra quem decide renovar a mente. Deus honra quem decide crer apesar do medo. Deus honra quem decide sonhar apesar da dor. Deus honra quem decide continuar apesar das quedas. Você não está sozinho. Nunca esteve. E Deus está te levantando hoje não para voltar a ser quem você era,
mas para se tornar quem você nasceu para ser. Portanto, pense. Saiba que é possível realizar sonhos de posse da fé, confiando sempre, buscando a existência daquilo que ainda não se vê. Porém, seja firme na espera de ver, sentir, apalpar aquilo que tanto deseja. Creia. Então, por fim, não se esqueça que tudo isso só acontece com a ajuda, ou melhor, através da provisão, do querer de Deus. Não deixe de buscar, pedir a realização do seu sonho. Deus pode analisar e te abençoar, mesmo porque tudo é possível para aquele que crê.